Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela OutVia TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar as nossas conversas de hoje, a nossa jornada, o nosso debate. Até 1 da tarde a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando também a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja com os especialistas que estão hoje aqui com a gente na bancada, 973350038, 973350038 é o WhatsApp, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. É quarta-feira e você conhece o nosso espaço aqui neste dia da semana, sempre com os assuntos voltados para as questões da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Vamos anunciar então os nossos convidados de hoje para essa conversa. Dr. Robinson Camargo, médico coordenador da área de assistência de IST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Dr. Robinson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem. Obrigado aqui pelo convite da participação aqui da coordenadoria e da SMS. Obrigado pela gentileza, pela presença com a gente, sempre aí os seus colegas da Secretaria de Saúde e das demais secretarias também da Prefeitura de São Paulo. Também com a gente o Dr. Nabil Goraieb, cardiologista, médico do esporte, coordenador do curso Cardioesporte Goraieb da Medicine Cursos. Dr. Nabil, bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, um abraço a todos. Estamos aqui com muita alegria. Muito obrigado pela presença. Também com a gente a Ana Elisa Souza, cientista da equipe de pesquisa e desenvolvimento da Johnson's, na Kenville. Tudo bem, Elisa? Bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, participando da conversa. Prazer é nosso recebê-la também. E o doutor Aônio Genícolo Vieira, cirurgião dentista, sempre colaborando com a gente. Ele é especialista em prótese dental e implante. Doutor Aônio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Que bom estar com vocês novamente. Obrigado, então, pela presença de todos. Vamos ao nosso primeiro assunto desta quarta-feira, 12:02. O índice de obesidade entre jovens brasileiros de 18 a 24 anos de idade cresceu cerca de 90% em apenas um ano, segundo o Ministério da Saúde. Os dados indicam que entre 2022 e 2023, esse índice de jovens obesos saltou de 9% para 17,1% no país. E uma série de fatores pode ter contribuído para esse quadro, como o baixo consumo de frutas e verduras, pouca prática de atividade física e tempo exagerado do uso de telas, né? Celulares, televisão, enfim. O cenário também indica que a população brasileira ainda vive os reflexos da pandemia, como o sedentarismo e a ansiedade. Doutor Nabil Goraieb, eu começo com o senhor a respeito desse tema. Obesidade, sedentarismo, ansiedade, é tudo o que contribui para os problemas cardiovasculares e ataca a saúde do coração, não é verdade? Então, é preciso estar muito alerta a esses detalhes. Na verdade, tudo que você comentou tem sido o reflexo do que tem acontecido com a modernidade. A modernidade trouxe uma série de benfeitorias e situações em que você faz tudo pelo celular, você não sai da poltrona. Então, até para pedir cerveja em casa, daqui a pouco vai vir lá o autômato, o robô vai te trazer a cervejinha para você. Tudo isso veio acontecendo. Eu lembro do que quando a gente era garoto, eu ia para o Clube Atlético Ipiranga para treinar basquete, porque era o ponto de encontro. Ou a gente brincava na calçada, ou ia jogar basquete ou futebol no clube. Com o advento das modernidades, as coisas foram mudando realmente, e o que se percebe hoje é que a criança e o adolescente que imitam os pais percebem que em casa está tudo também ligado ao bem-estar de ficar sentado, e com as modernidades do celular, dos iPads,
do jogo na televisão, o joguinho que você pratica, para que sair de casa, né? Você não vai gastar mais dinheiro em clube, hoje os clubes estão com dificuldade até de ter sócios, aqueles onde houve nos próprios prédios piscina, quadra, ninguém mais usa nada, porque está tudo na mão. E isso trouxe a obesidade infantil, e os americanos que mais estudam isso estão impressionados, porque hoje o garoto com obesidade não é uma obesidade pequena, já está entrando na obesidade mórbida, já com 12, 13 anos de idade. E aquele que fica obeso antes da adolescência, ele vai ter uma obesidade adulta difícil de controle, muito difícil. E é o que a gente está vendo. E a obesidade ela favorece as doenças cardiovasculares, principalmente, tanto do coração, do cérebro, e daí as complicações degenerativas e a longevidade que todo mundo aspira a chegar, ficar idoso com saúde, está chegando a ficar idoso com muitas doenças para se tratar, e aí uma confusão generalizada na saúde pública. Imagina o governo ter que cuidar dos idosos, obesos e doentes. Hoje não tem mais espaço. Os hospitais do SUS hoje estão lotados. Os pronto-socorros estão lotados. Ninguém tem dinheiro para pagar um convênio médico de qualidade, então vai para o SUS. Então, de repente, o SUS teve um aumento extraordinário de pacientes que largaram os convênios. É uma situação difícil, mas é o que está acontecendo. O seu exemplo prático é de estudo, né, doutor Nabil? O senhor falou que na sua juventude, enfim, o seu ponto de encontro era o Clube Atlético Ipiranga, no basquete, e hoje o ponto de encontro é o WhatsApp, é o game online, enfim, então ninguém se mexe mais. Então essa é a boa comparação que pode ser feita. Aí os pais têm um papel importante nisso. O senhor destacou também que os jovens imitam os pais, né? Se os pais também deixam para lá, enfim, está tudo bem complicado de ser resolvido, né? Quais são os caminhos, então? Na verdade, é estimular desde a criança a fazer atividades físicas e cobrar da criança isso. Na escola, eu vejo a minha filha vai para a escola, tem dia que a educação física escolar fazer um joguinho, não tem mais aquele ritmo que tinha antigamente. Tinha um professor no Arquidiocesano, que era de lá, o professor Hudson, famoso professor Hudson. Pô, a gente ficava 1 hora fazendo exercício lá, não era brincadeira, não, tinha que fazer mesmo, era cobrado para fazer. Hoje não tem muito essa exigência. Marcam a hora de educação física às 7 horas da manhã, a criança já nem tomou café direito, chega na escola, não tem vontade, quer dizer, não tem muito estímulo. E aí vai depender de quem? Do governo, da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Saúde do município, do estado para cuidar. E a gente vê, a dificuldade hoje não é fácil mais, não, para você incentivar a atividade física, que tem que começar em casa. Doutor Robinson, o doutor Nabil Goraieb levantou um ponto importante, que é o risco aí do setor público, da saúde pública, ter que cuidar de tudo isso. Afinal de contas, muita gente não tem plano de saúde e vai acabar sobrando, se já não está sobrando aí para o setor público, as consequências dessa situação toda, não? Eu acho que o setor público aumentou muito, né? Pós-pandemia, as pessoas usando o SUS, né? Houve, pelo menos aqui em São Paulo, onde era SUS dependente na cidade, acho que no final dos 2010, mais ou menos, era em torno de 40%, hoje passa mais de 60% de pessoas SUS dependentes aqui na cidade, né? Então, óbvio que isso traz um aporte muito maior de pessoas entrando no sistema. Mas eu também acredito que o SUS pode dar conta. Não vejo assim como deu conta na pandemia. Agora, eu gostaria só de, além de tudo que o doutor Nabil falou, né, da questão dos eletrônicos, das facilidades que a gente tem hoje, eu acho que o que contribui muito para isso, né, é que a cidade
vou falar aqui da nossa cidade, da cidade de São Paulo, é que a cidade ficou extremamente violenta, as pessoas não vão mais para a rua, as pessoas não querem sair. Faltou desde 1950, quando se decidiu a vida do país por rodovias, por carros, e toda a cidade foi pensada para isso. A gente tem aí as marginais que acabaram com os dois rios, grandes rios de São Paulo, e aí a gente vai perdendo espaço, né? O espaço que o doutor Nabi coloca, eu acho que aqui, acredito que só Ana não brincou na rua, não correu na rua. A gente, por exemplo, eu sou nascido aqui na periferia de São Paulo, que na época era aqui o Jabaquara, a gente não tinha clube na região, né? Tinha um clube que era no Ibirapuera, da prefeitura e tal. E eu passei minha infância toda na rua, andando, enfim. Mas a cidade era mais segura, era mais amiga, era mais fácil da gente se mexer, né? Hoje em dia, para você não manda o filho para a escola para ele andar a pé, né? Você coloca num ônibus, você aluga um ônibus. Os meninos e as meninas de classe média, né, não entram nem em ônibus público para poder andar na cidade, né? Então, acho que ficou todo mundo preso dentro dos seus condomínios e tal. E aí, aonde vai se encontrar essa rapaziada vai ser nas redes sociais e pronto, né? Então, eu acho que é uma situação que a gente tem que pensar em como a gente vai viver nessa cidade daqui para frente. E, óbvio, já vai aparecendo essas coisas, né? Obesidade e tal. Mas eu acho que a gente tem que pensar a cidade de uma forma global, né? Assim, o que a gente quer da nossa cidade? Vamos continuar fazendo os velhos condomínios, tacando as pessoas para viver lá dentro e sem se apropriar da cidade, da cidade como um todo. Doutora Ônio, sua percepção sobre esse tema, jovens brasileiros mais obesos, sedentários, ansiosos, e levando aí para a sua área, largados em casa, provavelmente sem fazer a devida higiene bucal e também trazendo outros tipos de problemas para a saúde como um todo. Seu microfone fechado, doutora Ônio. Eu vejo essa parte da obesidade, além da parte de exercícios físicos, né? Dependendo do nível social dos pais, se pode proporcionar um clube ou aulas de natação, em academia, mas a parte de educação alimentar também é muito importante para os pais passarem para os filhos. Eu vejo que pais que comem sanduíche, batata frita, e os filhos vão na onda dos pais, né, dessa alimentação. Eu tenho pacientes aqui que o foco deles é gordura, carboidrato, e em vez de uma alimentação saudável. Eu estava até comentando no início, antes de entrar no ar o programa, que eu estou até com o meu neto em casa, passando uns dias, e, por incrível que pareça, ele prefere uma couve, um brócoli e alface do que uma porcaria para comer. Então, ele tem que ter a couve dele, cozidinha, a beterraba, ou seja, ele tem uma alimentação saudável. A gente eu achei até estranho, eu levei ele numa churrascaria, né, de costela. Ele teve preferência pela alface, que veio a carne, ele pegou a alface do que comer a costela com gordura. Mas ele é bem fora da curva nessa parte de alimentação, mas os pais têm um costume, inclusive na minha casa também, tem que ter uma verdura cozida, uma salada, sempre, e uma fruta.
Então, ele gosta de comer fruta, ele pega a maçã e come a maçã inteira. É bem assim, a educação que os pais passam para os filhos, né? Que é fundamental, essa educação alimentar, né? Importantíssima. Agora, doutora Ônio, você falou que ele é um ponto fora da curva, o seu neto. Enfim, ele tem um exemplo dentro de casa do pai, seu filho, né, e da sua nora, mas é uma inversão de valores, né? Ele não deveria ser um ponto fora da curva, ele deveria ser um ponto dentro da curva. Esse é o detalhe. Esse seria o certo, né? Porque açúcar, apesar que ele come, não tem jeito, né? O açúcar também, relacionado à saúde dental, é o crime você dar para uma criança carboidrato com farinha e não fazer a higienização, justamente para poder ter uma boa saúde bucal. Então, a educação começa em casa. O que os pais comem e os familiares, né? Acho que é isso que é importante. Agora, o duro é a gente passar isso para todo mundo. Eu tento fazer aqui com os meus pacientes, quando vem, uma educação alimentar também para a família. Procurar só comer coisas saudáveis, deixar de lado farinha, doce, pôr de lado, e se comer o doce, tem que escovar os dentes, né? Doce, farinha. 12:16 agora no programa Gente que Fala, quarta-feira por aqui, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Você acompanha a gente pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Vamos então passar para o próximo tema. Com o objetivo de controlar e eliminar a epidemia de HIV, a Prefeitura de São Paulo lançou recentemente uma nova alternativa de acesso à profilaxia pré e pós-exposição ao HIV por teleconsulta, com prescrição online e retirada de medicamentos no mesmo dia e em horários alternativos aos serviços de saúde tradicionais. A proposta, pessoal, é ampliar o acesso dos paulistanos à prevenção com o aumento da disponibilidade de insumos e outras tecnologias preventivas para além dos serviços de saúde. Dr. Robinson, o programa da Prefeitura de São Paulo foi lançado recentemente, mas já dá para fazer um balanço inicial, né, dos trabalhos aí desenvolvidos. Já. Pois bem, eu trabalho com AIDS desde 1989. E pela primeira vez nesses anos todos, a gente vislumbra a possibilidade de controlar a epidemia de HIV aqui na cidade de São Paulo. Nós já controlamos a epidemia de transmissão vertical, de mãe para o bebê, né? A cidade foi certificada e recertificada o ano passado como cidade que eliminou a transmissão vertical do HIV. E agora a gente vê a possibilidade real de controle da epidemia aqui na cidade. Faz 5 anos que os novos casos têm caído, né, consistentemente, por 2 motivos. Né? Um é o tratamento imediato dos pacientes diagnosticados. A gente hoje leva em torno de, no máximo, 3 dias para entrar com medicação para um recém-diagnosticado. Aumentamos o número de testagem. E o outro pilar é PrEP e PEP, né? Profilaxia pré e pós-exposição. E a questão de 30 a 35 dias atrás, nós colocamos o S-PrEP, que que está dentro de um aplicativo da Prefeitura chamado E-Saúde, né? Então, a pessoa pode acessar o E-Saúde e vai estar lá S-PrEP. Ela clica, imediatamente ela pode ter uma consulta, rapidamente, se for para PEP, porque nós temos um horário de... Quanto mais cedo a gente fizer a PEP, melhor é, né? E temos, no máximo, 72 horas para indicar a PEP para alguém, a profilaxia pós-exposição, ou seja, a pessoa teve uma situação de risco
para HIV, e ele tem, no máximo, 72 horas para fazer isso. Então, quando uma pessoa pede PEP, ela já imediatamente é colocada em contato com o médico, né? A gente tem demorado em torno de 2 minutos para responder a solicitação. E a PrEP, profilaxia pré-exposição, ele vai ter que apresentar um exame de anti-HIV negativo, porque isso é protocolo nacional, e a partir disso, que pode ter no máximo 7 dias da data que foi colhido o exame, né, para a gente poder dar PrEP, pode durar 7 dias, né, esse exame valer 7 dias, e aí ele entra em consulta com o médico, e o médico já prescreve PrEP para ele, solicita alguns exames que ele vai poder fazer em qualquer unidade de saúde da cidade. Então, na unidade básica, que é referência para ele, ele pode pegar essa solicitação de exame e depois ir lá fazer, e já está liberada a medicação para ele. Onde ele pega isso? Por exemplo, se for de noite, porque a gente funciona das 18 horas às 22 horas, então, nesse período noturno, ele pode pegar em 18 ou 20 unidades de saúde que funcionam 24 horas. Então, a gente vai indicar a mais próxima da casa dele, e essa pessoa pode ir lá apresentar a receita e retirar o medicamento, sem problema nenhum, e começar, óbvio, tomar o medicamento naquele dia, naquela hora que ele pega. Ou, se ele quiser, no outro dia, ele pode ir em qualquer unidade da rede especializada em STIs, que são 28 unidades, e qualquer lugar dessa rede ele vai ter acesso ao medicamento, né? E junto com o S-PrEP, nós também inauguramos uma unidade aqui no metrô República, que funciona das 5 horas da tarde até as 11 horas da noite, e de terça a sábado. E ele pode, nesse horário, também buscar o medicamento nessas unidades. E isso é feito para dar acesso à população, né? Ela tem as 28 unidades da rede ISTAs, tem mais 40 unidades da rede Sampatrans, porque a gente precisa que as pessoas trans tenham acesso ao medicamento. Então, nessa rede que tem na cidade de São Paulo, é disponibilizado PrEP e PEP. Doutor Robson. Oi. Alguns esclarecimentos. S-PrEP é o nome desta nova alternativa, para a gente clarear aqui as nomenclaturas, as siglas que são usadas. S-PrEP é o nome dessa nova alternativa de acesso à profilaxia. PEP, isso, pelo que está dentro do e-saúde. Sim, está dentro do e-saúde. S-PrEP está dentro do aplicativo e-saúde. PEP é a pós-exposição ao HIV, PrEP é a pré-exposição ao HIV. Então, lá no aplicativo, dentro do e-saúde e dentro deste programa S-PrEP, a pessoa vai no pré ou no pós, conforme a necessidade dela, e pedir as suas orientações desta forma. É isso? Isso. Porque, assim, se ela sabe que ela se colocou em risco, né, teve uma relação sexual de risco, ou seja, eu não conheci o parceiro, ou estourou o preservativo, ou não usei preservativo. Isso é uma situação de risco. Se ela sabe disso, ela pode pedir PEP. Imediatamente a gente vai atender. Agora, se ela não tem situação de risco nenhum e tal, mas quer começar a fazer uso da PrEP, né? Ou seja, você toma 2 comprimidos e 2 horas depois você já está protegido contra a infecção do HIV. Ela pode fazer isso. Por exemplo, o menino vai para a balada e quer levar a PrEP com ele.
Ele pode entrar no aplicativo, solicitar, vai ter uma consulta com o médico vai liberar a PrEP para ele, 2 horas ele toma o remédio, pega o remédio, toma o remédio, 2 horas depois ele está protegido contra infecção de HIV. Né? Ele pode fazer uma PrEP, que a gente chama uma PrEP diária, tomar o remédio uma vez por dia, quanto tempo ele quiser, ou ele pode fazer uma PrEP, que a gente chama de PrEP sob demanda. Né? Então, eu vou ter uma relação sexual daqui a 6 horas. Eu tomo um remédio, tenho a relação sexual, no dia seguinte eu tomo mais um comprimido, no outro dia mais um comprimido e posso parar de tomar o remédio, se eu tiver só aquela relação sexual. E sempre então, é importante. Pode concluir, pode concluir. É importante, né, porque a PrEP, para nós que trabalhamos com HIV e AIDS, é a vacina, né? É a nossa vacina, porque tem outros medicamentos que vão entrar, que são PrEP injetáveis, que a pessoa vai tomar uma injeção a cada 3 meses. E é óbvio que daqui a pouco eu vou ter um medicamento que vai ser uma a cada 6 meses. Então, para nós que não encontramos uma vacina eficaz, né, para o HIV, é a vacina da gente. Então, a gente está apostando muito nisso como um pilar para o controle da epidemia aqui na cidade de São Paulo. Para finalizar esse tópico, doutor Robinson Camargo, um ponto importante que a gente tem que chamar a atenção aqui, apesar de todo esse trabalho importante realizado pela Prefeitura de São Paulo, sempre preciso chamar a atenção de todos para o uso do preservativo em toda e qualquer relação sexual, porque não existe só a AIDS como uma doença sexualmente transmissível. Existem muitas outras e tem também a questão da gravidez indesejada. Então, a gente sempre tem que levar essa informação adiante e, claro, sempre encorajar as pessoas em relação ao uso do preservativo, certo? Pois é. Nós que trabalhamos com AIDS, a gente saiu do que eu chamava de fundamentalismo do látex, em que a gente só falava de preservativo. Eu falo isso para uma população. Tem uma população que não precisa fazer PrEP, ele usa preservativo em todas as relações dele. Agora, tem uma população que não usa preservativo. Então, a PrEP é usada para essa população. É óbvio que a gente orienta que as pessoas usem preservativo nas suas relações sexuais para proteger de outras ISTs. Mas a gente sabe também que quem não usa, não vai usar. Então, se ele não vai usar, como a gente sempre trabalhou aqui, né, quem trabalha com HIV, em redução de danos, eu tenho que ver o que é menor. Né? Então, o uso da PrEP, apesar de a pessoa poder ter outras ISTs, ela vai proteger contra HIV, que é a única incurável. Agora, no começo, quando a gente começou a fazer PrEP, a discussão era essa, vai aumentar as outras ISTs. E o que a gente viu é que isso não ocorre. Né? Não houve uma explosão de outras ISTs, não houve explosão de gonorreia, de clamídia, de sífilis, pelo uso da PrEP. Se manteve estável. E melhor, essas pessoas que estão fazendo PrEP, elas passam regularmente com o médico. Então, uma coisa que ela não fazia. Então, é óbvio que a gente vai diagnosticar mais IST que a gente não diagnosticava no passado. Né? Meio-dia 29, programa Gente que Fala, no ar aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais. Quarta-feira por aqui, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Próximo tema. Você costuma ler o rótulo dos produtos de higiene para crianças na hora de comprar? Pois é bom saber que muitos deles contêm substâncias que podem causar alergias
e até problemas mais sérios aos bebês. E para ajudar nessa conscientização, a Johnson's lançou a campanha Nananina Não, que chama atenção para a presença de substâncias como sulfatos, álcool e corantes, especialmente na composição de sabonetes líquidos. A intenção é orientar as famílias a darem preferência a produtos sem esses elementos e que sejam hipoalergênicos. Um assunto aqui para Ana Elisa tratar com a gente. Ana, pois é, as pessoas não costumam olhar os rótulos, não vou generalizar, né? Mas eu tenho a impressão que a maioria não presta muita atenção nisso na hora de comprar os produtos para os cuidados com os bebês, né? E acho que é legal que a gente começou a conversa falando sobre ingredientes da alimentação aí, agora a gente fala um pouco sobre isso na pele do bebê, né? E eu queria introduzir falando que a pele do bebê, a gente tem estudos aí que mostram que a pele do bebê e da criança, né, ela está em desenvolvimento. E a pele do bebê, ela é cerca de 30% mais fina que a pele do adulto. Então, é uma pele mais sensível, uma pele mais delicada ali, né? E por ela ser mais fina, ela tem uma maior propensão ali a uma perda de água. Então, ela tem uma maior propensão ao ressecamento e ela também tem uma maior propensão a uma permeabilidade de agentes externos, né? Então, dos produtos que entram em contato com essa pele, enfim. Então, é super importante aí que as pessoas tenham cuidado na hora de selecionar os produtos que vão entrar em contato diariamente com a pele do bebê, como, por exemplo, o sabonete líquido, né? E aí a gente fala muito sobre a leitura de rótulos aí, nessa campanha que você até comentou na introdução, justamente porque a gente sabe que muitas vezes ali na praticidade do dia a dia, muitas pessoas acabam, depois de uma certa idade, substituindo o produto para bebê para um produto de adulto, ou, enfim, muitas pessoas entendem que os produtos para bebê são realmente todos desenvolvidos para bebê, mas a gente tem que entender que essa pele, ela tem necessidades específicas. E na Johnson a gente parte do conhecimento da pele do bebê para desenvolver os produtos específicos para essa pele. Então, primeiro a gente entende como é que é a pele e quais são as necessidades dela, né? E aí, quando a gente fala de sabonete líquido, a principal função dele é a limpeza, né? Isso que todo mundo espera quando compra, quando usa um sabonete líquido. Mas a limpeza, ela precisa ser feita de acordo com a necessidade dessa pele desse bebê que é mais sensível. Então, é uma pele que a gente não pode aí retirar muitos lipídios, enfim, mexer muito nessa barreira cutânea dela, justamente para que a gente garanta um bom desenvolvimento. Então, é super importante a leitura de rótulos, e aí como é que a gente pode, né, facilitar um pouco isso, porque a gente sabe que aquela lista de ingredientes atrás é uma sopa de letrinhas, né, é super difícil de entender o que está escrito lá. Então, a gente dá um pouco a dica aí do hipoalergênico, que mostra que o produto, além de ter os testes, ser dermatologicamente testado, enfim, passar por todos os estudos, também tem uma análise detalhada ali da fórmula como um todo e dos ingredientes do potencial alergênico daquela formulação, então, ajudando aí, né, a prevenir possíveis alergias, enfim. E a gente também fala muito sobre o pH, né, então o pH da pele e da pele do bebê, agora falando especificamente, ele é ligeiramente ácido, então ele fica ali entre um 4,2 e 5,6. A maioria das pessoas acha que o neutro é o mais suave ali, né? Mas a verdade é que é super importante que a gente respeite esse pH fisiológico da pele, que é ligeiramente ácido, justamente para garantir a manutenção da barreira cutânea. Então, é um outro ponto de atenção legal de observar nos rótulos, enfim, sobre se tem alguma menção sobre pH da pele do bebê, pH fisiológico, enfim, para ajudar na seleção de um produto ideal para essa pele. Ana Elisa, você citou aí a sopa de letrinhas dos rótulos, né? E por trás desse hábito ou do mau hábito, né, das pessoas de não lerem os rótulos para verificar ali o que é que está presente, a substância e tal, tem justamente essa dificuldade do entendimento dos termos técnicos. Vou deixar isso para lá porque eu não vou ler, porque eu não vou entender. Enfim, como é que a Johnson trabalha esse aspecto no sentido de trocar em miúdos para o consumidor, de alertar o consumidor de forma clara? Claro, tem a lei da rotulagem, tudo isso é muito bem observado, muito bem seguido, mas as empresas sempre podem dar um passo a mais, né, nesse sentido de fazer o esclarecimento. Como é que a Johnson trabalha isso?
Então, a gente tem trazido a campanha aí falando ativamente de 3 ingredientes principalmente, né? Que é o sulfato, o corante e o álcool, que são ingredientes aí que não são necessários para essa composição de ingrediente, de um sabonete líquido, que a gente acaba vendo em alguns produtos para bebês ainda. E aí, para facilitar, né, essa leitura de rótulos, é justamente essa compreensão de uma comunicação clara de que aquilo é livre, né, daqueles ingredientes. E eu acho que aí fica sempre o alerta para facilitar, né? Então, o que é o sulfato, se você olha ali naquela lista de ingredientes? Geralmente a gente vai ter um nome comprido no comecinho da lista e vai ter um sulfato ou um sulfate depois. Se a gente fala de corante, o corante já é um pouco mais difícil de identificar, né? Mas geralmente corantes eles vêm descritos na lista de ingrediente com o começo, né? CI e um número depois. Uma maneira fácil de identificar é através da própria formulação. Então, muitos produtos, você olha, a embalagem deles é colorida, até para facilitar a identificação ali no momento da compra, mas o produto em si é transparente. Se ele tem corante, aquela formulação vai ter alguma cor, enfim, vai ter uma coloração um pouco mais forte, um verde, um amarelo, um roxo, enfim. Isso facilita a identificação do corante. Então, é muito através dessa comunicação ativa mesmo e conscientização. Existe uma inscrição, né, em geral nos produtos e também deve ser ali uma obrigatoriedade da lei de rotulagem, que diz o seguinte: produto testado dermatologicamente. Então a pessoa lê aquela frase, bom, se foi testado dermatologicamente, então está tudo bem, porque já passou pela pele de alguém. Mas não é exatamente isso. O produto que é contra determinados tipos de reação é aquele hipoalergênico. Ele foi estudado para não dar alergias, não é isso? São coisas diferentes, o que é dermatologicamente testado e o hipoalergênico, não? Sim, os produtos eles sempre passam por um protocolo de segurança, né? Um estudo de segurança antes de ser lançado ali para o consumidor. E nesse estudo de segurança a gente tem uma avaliação de um dermatologista, então isso é o que comprova ali o dermatologicamente testado, mas o hipoalergênico ele vai além disso, né? Então, além do dermatologicamente testado, ele vai além disso, e aí existe, por exemplo, no caso de Johnson's, a gente tem uma equipe de toxicologistas que faz análise detalhada de ingredientes, justamente para entender o potencial alergênico ali, por exemplo, de uma fragrância, o potencial alergênico de outros ingredientes que podem ser prejudiciais, para que a gente possa garantir o hipoalergênico aí. E aí, falando um pouco de alguns ingredientes, né, falando do sulfato, do álcool, por exemplo, que a gente tem enfatizado, né, para as pessoas observarem o livre de, então, trazendo como exemplo o sulfato ele é um agente de limpeza, então é super importante sim que os produtos de higiene tenham agente de limpeza, mas o ponto é que o sulfato ele faz o papel dele muito bem, então ele limpa muito bem essa pele, até mais do que a pele do bebê realmente precisa. Então, essa pele que é muito fina, que ainda está em desenvolvimento, esses agentes de limpeza mais agressivos, eles podem acabar removendo camadas importantes dessa pele, como, por exemplo, os lipídios, que são moléculas aí de oleosidade que ajudam na manutenção da hidratação da barreira, e até penetrando um pouco mais essa pele, podendo causar algum tipo de irritação, enfim. Então, tem toda uma análise de ingredientes por trás. O álcool também, o álcool não é um ingrediente essencial para a formulação de sabonetes líquidos, a gente vê em alguns produtos, e o álcool, ele se liga também nessas moléculas oleosas, né, nos lipídios, e ele pode acabar removendo. Então, acho que a gente teve muito contato na pandemia também com o álcool, e a gente viu como ele acaba ressecando a pele, enfim. Então, ele atua muito nesse sentido de remoção. E aí, quando a gente faz uma análise completa de formulação, a gente consegue garantir um pouco mais a segurança dessas possíveis irritações para essa pele que já é mais sensibilizada. Há alguma implicação ou contraindicação do uso de sabonete em barra num bebê? Porque muita gente, às vezes, não tem a possibilidade da compra de um sabonete líquido que, invariavelmente, é mais caro, né? A gente orienta muito com relação a prestar atenção no pH. Então, geralmente, os sabonetes em barra, eles têm um pH um pouco mais elevado, os sabonetes líquidos, existe um controle maior do pH, então a gente orienta sempre para que olhe, né, para que tome cuidado olhando o rótulo das embalagens e entenda, é um pH fisiológico que vai respeitar a condição natural dessa pele para que ela possa se desenvolver.
Então, essa é a grande indicação do sabonete líquido, é justamente porque existe esse controle maior do pH, que respeita o pH fisiológico da pele para esse desenvolvimento. Muito bem, faltando 21 minutos para 1 da tarde agora, a gente vai dar uma paradinha aqui na seção do programa Gente que Fala, para um intervalo rápido, mensagem do nosso apoiador, e a gente já volta com mais assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Volta com o programa Gente que Fala, faltando 20 minutos para 1 da tarde. Você acompanha a gente pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Antes do próximo tema por aqui, quero conversar com você que está aqui com a gente, você que é empresário, executivo, representante de entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado. A gente quer te chamar para você ser parceiro do programa Gente que Fala. A gente está no ar há 22 anos, alcançando o público do mundo inteiro, sempre debatendo as principais questões, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores. Veja só hoje aqui esse time de especialistas falando sobre saúde, sobre bem-estar, sobre comportamento. Todos os dias, muitas informações e as melhores opiniões para ajudar a você formar a sua opinião. Você acompanhou aí o intervalo agora com o Instituto Orbis de Pesquisa, um dos nossos apoiadores. O Movimento do Ministério Público Democrático também nos apoia. Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial também apoia o programa Gente que Fala. Escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Enfim, é muita gente trazendo a sua marca, trazendo a sua opinião aqui para o programa Gente que Fala, justamente com esse objetivo, com a nossa missão de te ajudar a formar a sua opinião. Então, entre em contato com a gente pela central, pelo 50 52 55 55, para conhecer todas as possibilidades de parceria com o programa Gente que Fala. A gente quer anunciar a sua marca e a audiência quer comprar e usar a sua marca. Então, venha com a gente para firmar essa parceria de forma bem bacana. Faltando 19 minutos para 1 da tarde, doutor Nabil Goraieb, o inverno, o inverno, né? Muita gente ama, muita gente odeia, mas olha, o ar frio, a chuva e até o clima seco, né, são fatores de risco para a saúde cardiovascular. No geral, as baixas temperaturas contribuem para as crises de pressão arterial, ocorrências de infarto do miocárdio, arritmias, e tudo isso se explica porque, na tentativa de manter o corpo aquecido, os vasos se contraem, tornando mais difícil a passagem do sangue pelas inúmeras artérias do nosso corpo. Como é que está o seu consultório nesse momento de inverno em relação a essas questões, doutor Nabil? Pois é, o inverno realmente traz a piora das doenças, principalmente infecciosas e circulatórias. Veja que isso aí não é uma novidade. O Hipócrates, o pai da medicina, já percebia, isso 500 anos antes de Cristo, que na mudança de estação, na entrada do inverno, os velhinhos morriam mais e tinham mais problemas. Exatamente porque cai a imunidade no inverno, as nossas defesas são muito menores, e o risco de você ter infecções e piora do quadro circulatório é maior. Todas as estatísticas mostram que no inverno as doenças cardiovasculares pioram mais. Então, aquele que já tem algum problema tem que se proteger mais. E uma coisa que parece brincadeira, mas é uma verdade. Não adianta você beber bebida alcoólica para se proteger do inverno, para aquecer. Aquela queimação no esôfago é queimação do esôfago, não é calor que você transmitiu. Então, o ideal é tomar líquidos quentes, chá, sopa, chocolate, café, e não usar bebida alcoólica. A primeira coisa, que não vai esquentar é nada. Em segundo lugar, usar proteção. Se você vai fazer atividade física, usar algum meio para você respirar o ar pelo nariz, que é uma coisa chata até quando você faz exercício. Mas o importante, se ele puder respirar pelo nariz, você dá uma aquecida no ar frio que entra. Ou então fazer exercício dentro de um local fechado.
não é muito bom. No inverno, o que a gente tem tido muito realmente são as doenças infecciosas. E veja, quantas pessoas se vacinaram? É um desastre a vacinação no Brasil ultimamente, por causa de campanha política, acabou determinando uma diminuição de vacinação. E isso trouxe um problema. Eu tenho atendido muita gente com sinusite, com pneumonia, com piora do quadro clínico, porque não tomou a vacina para influenza. Imagina, influenza, que é a mais usada, aí, nem isso a turma está fazendo. Então, realmente, a recomendação é, nesse inverno, esteja vacinado. Primeira coisa para a influenza e para o Covid, né? Evidentemente. Tem que e se cuidar, não enfrentar o frio. O frio não se deve enfrentar à toa. Se você vai passar por momentos de frio, vai num lugar aberto, utilize a roupa. Hoje ainda já está mais quente. Outro problema também no inverno é a secura do ar. Está na faixa de 25, 30, está muito baixa. E com secura, você tem mais tosse. Então, os velhinhos começam a ter mais tosse, tosse seca, e precisam umedecer o ar onde eles estão. Então, ter um umidificador de ar em casa. Se não tiver dinheiro para comprar um umidificador, use uma bacia de água, deixe ela em algum canto lá, que aquilo vai evaporando. Então, nós precisamos nos cuidar da temperatura, da umidade do ar e realmente não deixar de tomar medicação, porque realmente o que tem de alteração de pressão no inverno é muito chato, porque a pessoa vinha tudo controlado, de repente começa a ter problema de pressão, quando vai ver o inverno, a casa está muito fria, não está tomando sol e assim por diante. Então, a recomendação é se proteja. Inverno não é uma estação feliz, é uma estação perigosa. Agora, lógico, quem está jovem, quem não tem, vai esquiar, vai passear, ótimo, mas se proteja. Agora, doutor Nabil, o senhor falou para as pessoas preferirem o chocolate ao vinho, né? Poxa, mas dizem que o vinho faz tão bem para o coração. Mas faz mal para o esôfago, pode dar uma esofagite, vai te dar aquela queimação e depois você vai ter que tomar um antiácido para resolver o problema. Não, é gozado. Nós somos libaneses de origem. Eu nasci no Líbano, eu vim pequeno para o Brasil. O meu pai, de hábito, no café da manhã, ele punha 2 gotas de conhaque. Porque, ou no chá, porque o conhaque achava que esquentava. Na verdade, o álcool não esquenta. Ele vai dar queimação do esôfago e do estômago, que é uma sensação de queimação, mas não é calor de temperatura, não. E a turma confunde. Aliás, infelizmente, as pessoas que faleceram, moradores de rua que morreram, eles fazem uma coisa muito perigosa. Eles tomam muita bebida alcoólica, pinga, principalmente a cachaça, e ficam como que se fosse, ficam alcoolizados e não percebem o perigo do frio e acabam morrendo por hipotermia. Os que morreram foram poucos, mas é significativo, morreram no frio por questão da hipotermia. E a hipotermia realmente baixou a temperatura abaixo de 36,5, o corpo não está preparado para baixas temperaturas e acaba entrando em hipotermia. E veja que a gente faz cirurgia cardíaca, principalmente de crianças, a gente produz uma hipotermia controlada, que é exatamente para poder trabalhar com o coração quase parado de movimentos, por conta da baixa temperatura. 12h48, programa Gente que Fala por aqui, com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento, sempre às quartas-feiras nesse espaço. Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e redes sociais também. Doutor Aônio, a odontologia sempre se beneficiou dos avanços tecnológicos, mas a importância desses recursos na área nunca foi tão evidente como agora. A inteligência artificial surge como uma aliada para auxiliar o diagnóstico, o tratamento e os cuidados com os dentes, abrindo caminho para uma parceria de muito sucesso com os profissionais dentistas. Mas é importante observar que, embora a inteligência artificial possa fornecer informações úteis, ela ainda não substitui a consulta com um profissional. Ou seja, doutor Aônio, a inteligência artificial não substitui a inteligência natural do dentista. É isso. Pois é muito importante. Inclusive, foi publicado na última Orb News, é uma revista maravilhosa, uma magazine pela internet, foi publicado justamente essa matéria,
e eu escrevo, tenho uma coluna na revista, e muito interessante essa parte da inteligência artificial com relação à odontologia, porque traz muitas informações para o público leigo a respeito de procedimentos, pode colaborar num pós-operatório, se o paciente às vezes não prestou atenção. E ela é interessante, que é o ChatGPT, e você faz a inscrição nesse aplicativo, né? E você pode conversar com ele te dá a parte de informações, que seria uma consulta que as pessoas podem utilizar, né? E é muito interessante, porque é diferente do Google, que ele é muito abrangente. Agora, como você comentou, não substitui de maneira nenhuma a presença de um profissional ou cirurgião dentista para poder fechar um diagnóstico. Ele pode colaborar, nós fazemos a coleta das informações da doença, do problema do paciente, passamos para esse chat GPT e ele traz para nós as hipóteses diagnósticas em cima, que juntamente com a avaliação clínica, a gente consegue fechar um diagnóstico rápido, mais fácil. Outra parte também, não só da inteligência artificial, é a parte da informação de procedimentos que nós conseguimos fazer também com a ajuda de scanners para fazer a odontologia hoje do fluxo digital. Então, o planejamento para nós fazermos uma cirurgia de implantes, fazer uma guia cirúrgica, utilizando essa fluxo digital, nós coletamos as informações por meio de uma tomografia computadorizada, um escaneamento da arcada dental da pessoa ou de uma prótese, e juntamente com o computador nós fazemos o planejamento, lembrando sempre que tem que ter um operador atrás desse computador, porque ele não faz sozinho. As necessidades que o paciente precisa, né, no caso de uma cirurgia, então nós fazemos o planejamento via digital. Esse planejamento, ele imprime uma guia cirúrgica que é utilizado para fazer a cirurgia. Essa guia cirúrgica, ela colabora na parte de não fazer uma incisão no tecido do paciente. Então, nós conseguimos fazer a cirurgia via a própria guia cirúrgica. Então, você não precisa rebater tecido para poder colocar um implante. Nós fazemos através dessa guia um bisturi circular, já tira aquela parte de gengiva onde vai ser introduzido o implante. Os trépanos, as brocas, nós fazemos a perfuração certinha no osso, posicionando o implante corretamente para depois ser feita a prótese, e terminada a colocação do implante, é colocado um cicatrizador para fechar aquele buraquinho que ficou aberto dessa incisão desse bisturi circular. Então, ajudou muito nessa parte, inclusive na confecção das próteses, que é feita por meio também de uma impressora 3D, que a gente pode utilizar materiais como zircônia, o próprio titânio, é feita a fresagem nessa impressora 3D. Isso ajudou muito e colaborou muito nessa parte do tratamento odontológico. Lembrando que todo esse tratamento, toda essa parte digital tem um custo também, que no caso, se a pessoa faz a opção para fazer esse tipo de tratamento, tem um custo adicional para tudo isso. Doutora Aônio, a Juliana Rocha no Instagram faz uma pergunta aqui. Crianças podem usar qualquer tipo de aparelho dentário ou existe algum mais indicado ou depende de cada caso? A dúvida aqui da Juliana. Para criança, nós usamos ortopedia, não ortodontia. Então, é interessante, na fase de 7 anos, já começar a pensar num tratamento ortopédico para essa criança, para que a arcada dentária seja trabalhada para poder receber os dentes permanentes, que é a fase da dentição mista,
que é a dentição decídua e a dentição permanente. Então, para crianças, nós trabalhamos com ortopedia, que é ajudar o osso a ter o crescimento correto para que haja a erupção do dente permanente. A parte de ortodontia, de aparelhos, de alinhamento, é depois que teve todo o crescimento ósseo. Depois dos 18 anos, que o tecido ósseo já teve o crescimento quase que total, então aí a gente entra com aparelhos ortodônticos. Ana Elisa, o Roberto Martins no YouTube pergunta para você quais são os cuidados que devemos ter na compra e no uso de produtos antissépticos. Sim, acho que o uso de produtos antissépticos, acho que vale ressaltar a importância de que ele tenha um cuidado além, que é o cuidado da prevenção de doenças, enfim. E aí, falando especificamente para bebês e crianças, trazendo um pouco mais para esse assunto, eu acho que é importante, sim, fazer o uso de um bom sabonete no final. Lavar, nada substitui lavar as mãos. Acho que eu estou com vários profissionais da saúde aqui, eles podem colaborar, mas, enfim, eu acho que nada substitui uma boa lavagem das mãos. Então, se existe a oportunidade de lavar as mãos, esse é o melhor caminho, via sabonete líquido, sabonete em barra, enfim, eu trouxe algumas mensagens sobre o cuidado da seleção de um sabonete líquido para uma criança, se for possível, no momento de uma asepsia, usar o sabonete específico para aquela mão que, enfim, tem a pele em desenvolvimento também melhor. Se não, eu acho que a asepsia ali, né, o cuidado com as mãos antes de uma alimentação, enfim, ele é super importante, independente de qualquer coisa. Então, fazer o uso de um álcool gel, enfim, o que tiver disponível ali é importante no final das contas. Doutor Nabil Goraeb, o seu Jaime aqui, sempre presente com a gente, fazendo pergunta também. Obrigado, Jaime. Quais são as consequências do uso de anabolizantes para atividades esportivas? Ele quer saber. O anabolizante é uma verdadeira... Virou uma guerra polêmica, porque o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução que tem poder de lei, proibindo o uso de anabolizantes, testosterona, para quem não tem doença gonadal, o chamado hipogonadismo, onde os níveis estão abaixo do mínimo considerado normal e, no mínimo, 3 medidas de laboratório. O que está acontecendo hoje, passa a pomadinha de testosterona que você vai ficar muito bem, tanto homens como mulheres. E o que a gente está encontrando são lesões cardíacas, pressão alta, câncer de testículo, câncer de ovário, tudo por uso inadequado, indevido dos esteroides anabolizantes. Então, por favor, não é para se usar. Essa história que não faz mal, procure seu médico do esporte, procure seu... Não, quem vai cuidar disso é o urologista e o endocrinologista, que vão dizer se você precisa, porque do jeito que as coisas estão, virou produto de supermercado, usar testosterona, anabolizantes, e é um absurdo. Tem que denunciar esses médicos, porque eles estão fugindo à regra de não causar dano no paciente de maneira nenhuma, e vão causar danos. Doutor Robinson Camargo, bem rapidinho, poucos segundos, nosso tempo está em cima aqui. A pergunta da Valéria Santos, ela está no Facebook. Nos últimos meses tem se falado muito sobre imunizantes contra o HIV, diz aqui a Valéria, e aí ela quer saber, estamos perto de uma vacina eficiente? Rapidinho, não. Não estamos perto. É bastante... Esse desenho de uma vacina para um retrovírus é bastante difícil e a gente não tem nenhuma vacina ainda promissora para que a gente possa usar. Lá atrás eu falei da PrEP como uma possibilidade de vacina. Não uma vacina como a gente conhece, mas se eu vou ter medicamentos que vão atuar a cada 6 meses, eu vou ter que repor, então é o que basta. Mas vacina não vem tão rápido. Vamos às despedidas de cada um. Doutor Robinson está com a palavra, então, 5 segundos para os seus canais, onde encontrar. Eu queria agradecer o convite. Procurem PrEP e PEP no canal E-Saúde, S-PrEP, e nas nossas unidades de saúde. É isso aí. Obrigado.
Doutor Aônio, 5 segundos para sua despedida, seus canais. Instagram, doutor_Aônio Vieira, canal no Facebook, Doutor Aônio Vieira, e o site www.aonivieira.com.br, e estou aqui na mais paulista das avenidas. Um grande abraço a todos e uma excelente tarde. Anelisa, sua despedida, seus canais. Obrigada aí pela oportunidade de discutir assuntos tão importantes, e aí vocês encontram mais informações sobre os nossos produtos e sobre a nossa campanha aí de ingredientes no Instagram de Johnson's Baby Brasil e também no nosso site Johnson's Baby. Doutor Nabil, sua despedida, seus canais, a chave do programa nas suas mãos. Agradeço a oportunidade, um abraço a todos vocês e aos ouvintes que nos estão vendo. E qualquer coisa no www.cardioesporte, uma palavra só.com.br. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram com a gente hoje Dr. Robinson Camargo, médico coordenador da área de assistência de IST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, Dr. Nabil Goraeb, cardiologista, médico do esporte, coordenador do curso Cardio Esporte Goraeb da Medicine Cursos. Também com a gente a cientista Ana Elisa Souza, da equipe de pesquisa e desenvolvimento da Johnson's na Kenville, e o doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante. O programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você do outro lado, você espectador, você ouvinte, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Ponto final, portanto, nessa edição. Chegando aqui na programação da 365, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Ele já tinha anunciado aqui antes da nossa chegada. Hoje ele vai reprisar aí uma entrevista com o doutor Henrique Branco, médico veterinário sanitarista. Então, o Lucas Neto aí trazendo essa entrevista para fazer companhia aí no seu início de tarde. A gente volta a se falar amanhã aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, tudo ao vivo a partir do meio-dia. Um abraço a todos, tchau e até lá.